Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, Parte 3. O ciclo de vida do trabalho. Propósito, descanso, identidade e ambição são conceitos que dão forma a como trabalhamos, mas ainda há o enorme desafio de entender como conciliá-los em cada fase da vida. Na seção final deste livro, procuramos aplicar estes e outros conceitos bíblicos às etapas de crescimento, lançar-se na vida adulta, equilibrar a família e a carreira, gerenciar outras pessoas e entrar na fase do ninho aberto. Incluímos diversas de nossas histórias nos capítulos que se seguem, bem como as de outras mulheres que conhecemos. Ver como outras pessoas têm aplicado princípios de sabedoria às suas vidas pode nos ajudar, mas essas ilustrações limitadas não são oferecidas como exemplos de tamanho único. Apenas ilustram como algumas mulheres pensaram a respeito dos desafios modernos de produtividade e sucesso e como trabalharam para encontrar soluções cabíveis às suas circunstâncias, seus dons, suas capacidades, suas responsabilidades individuais. Enquanto esperamos que você considere essas ideias úteis, sentimos-nos motivadas a lembrá-las de que Deus não se surpreende com os desafios que enfrentamos hoje ao sermos produtivas no lar ou no trabalho fora dele. Ele dá, por sua vontade e generosidade, a própria sabedoria a todos que pedirem com fé. Tiago 1:5. Esse é o tema geral da seção final deste livro. Capítulo 9. Crescendo. Venho de uma longa linhagem de fazedores de listas. Minha família tinha listas para tudo, de tarefas domésticas e o que levar para as férias até uma específica que minha mãe fazia para meu pai. Querido, você pode fazer isso? A tal lista específica ficava no quadro de giz na cozinha. Na verdade, continha projetos inteiros e não apenas tarefas, e essa lista tinha um status semi-permanente na cozinha. Certo dia, meu pai finalmente concluiu um de seus antigos projetos, pintar a cerca, e eu estivera no quintal ajudando-o, enquanto ele colocava as tampas nas latas de tinta. Então, corri para dentro, riscando de forma triunfal esse item da lista. Alguns minutos mais tarde, ele entrou na cozinha e olhou, frustrado, para o quadro de giz, protestando contra meu ato impossível. Pegou o apagador, limpou aquela tarefa que havia sido riscada e escreveu-a novamente para, em seguida, ele mesmo riscar. Esta realização foi minha, ele me lembrou severamente, antes de me dirigir um sorriso discreto. Você não deve riscar as coisas da minha lista. Foi ali que reconheci a alegria de uma tarefa realizada, mesmo quando não sou eu quem a realiza. A realização é um prêmio psicológico pelo trabalho árduo. Dinheiro é a recompensa tangível pelo trabalho árduo. A influência piedosa é a recompensa espiritual pelo trabalho árduo. Os três elementos são importantes para os filhos aprenderem ainda em tenra idade, e esse é o foco deste capítulo. Embora esperemos que a maioria dos leitores deste e dos capítulos seguintes sejam mães e pais, aplaudimos qualquer menina suficientemente curiosa quanto a seu futuro que venha a ler os conselhos que temos para você no final. Instruções para uma vida sadia.
Uma das primeiras coisas que as crianças precisam aprender é que, para Deus, a produtividade é importante. Mas esquecemos que isso começa por nós e não por elas. As crianças aprendem aquilo que veem, modelado pelos adultos. Vemos isso claramente em Provérbios, um livro de sabedoria de pai para filho. O livro de Provérbios enfatiza a importância de se oferecerem conhecimento e instrução aos jovens e às pessoas inexperientes, presumindo que os pais vivam segundo o mesmo padrão que buscam ensinar aos filhos. Por toda essa coletânea dos dizeres dos sábios, encontramos advertências consistentes quanto à preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, 6-11. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 10, 4 e 5. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Provérbios 12 e 11. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13 e 4. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Provérbios 22 e 29. Salomão presume que os pais sejam modelos de produtividade e não de preguiça, e passem a ensinar essa virtude a seus filhos. Quando os filhos são muito novos, gostam de imitar o trabalho que seus pais fazem. Infelizmente, esse interesse e esse entusiasmo parecem chegar ao auge quando suas habilidades ainda estão mais fracas. E quando os filhos se tornam suficientemente maduros para se mostrar semiproficientes nessas tarefas, perdem a iniciativa natural. Descobriram que o trabalho pode ser muito difícil. Tenho nítidas lembranças de seguir meu pai no final das tardes de verão, ajudando-o a cortar a grama do quintal. Tenho certeza de que eu atrapalhava mais do que ajudava, e era uma distração para a tarefa que ele tinha em mãos. Quando eu estava por perto, imitando o trabalho de meu pai, eu me divertia. Mas então logo eu me tornava hábil o suficiente para usar a máquina de cortar grama. A atividade perdia a graça. Eu descobrira os espinhos e abrolhos do paraíso perdido e me via desencantada. Pais e mães não somente devem modelar bons padrões de trabalho, como também devem assumir uma visão de longo prazo quando treinam os filhos a entender o valor do trabalho. A parte mais importante consiste em começar em casa, quando os filhos pequenos estão mais dispostos a trabalhar do que quando se tornam mais habilidosos. De início, essas tarefas não serão feitas do jeito que você quer, mas seu valor não é ter uma casa incrivelmente limpa ou um gramado bem aparado. O alvo é treinar os filhos a trabalhar. Elogie seus esforços por ajudar, mesmo quando ficam aquém do esperado. Um dia suas habilidades vão atingir a meta. Criar filhos que entendam o valor do trabalho duro é um grande esforço. Requer repetição, coerência e determinação. Ao fazermos isso, estamos dando exemplo de um trabalho difícil feito pela fé. Mesmo nas pequenas coisas, como treinar os filhos a guardar os brinquedos
Os pais estabelecem a expectativa de que os filhos contribuam simplesmente por existirem dentro de uma casa. Ser mãe ou pai não significa fazer todo o trabalho por eles, como ressalta o livro de Provérbios. Trata-se de treinar os filhos a rejeitar a preguiça e a trabalhar com afinco para agradar a Deus. Trabalhando juntos. Pan tinha 4 filhos pequenos quando foi apresentada a uma série de livros infantis que cativou sua atenção. Quando chegou em casa, vindo de uma exposição de livros, tinha a impressão de que vender esses livros seria algo que ela poderia fazer a partir de seu lar, enquanto criava os filhos. Tinha interesse pessoal na leitura e em promover a leitura dos filhos. Depois de conversar com o marido Bob, lançou sua própria empresa, vendendo esses livros a bibliotecas, escolas e famílias. Naquela época, o filho mais velho, Michael, tinha 11 anos e a mais nova 2. Enquanto a empresa crescia, a família também cresceu. Ela teve o 5º filho enquanto construía a empresa, mas desde o início todo mundo trabalhava nela e todos lucravam com isso. Estavam envolvidos com muitos entusiasmo. Amavam os livros, lembra Pam. Meus filhos eram o melhor porta-voz dos produtos. Achávamos que o que a mãe fazia era muito divertido e queríamos ajudar no que fosse possível, diz Michael. Os filhos aprenderam a atualizar os contatos com os clientes, imprimiam e divulgavam folhetos, preparavam os pacotes e a correspondência, ajudavam no inventário do estoque e até viajavam com Pam para as feiras acadêmicas. Mais tarde, Michael usou seu interesse em computação para desenvolver um website para a empresa. Com o tempo, os filhos desenvolveram suas próprias pequenas empresas. Michael e seu irmão Sil começaram vendendo sacos para remover árvores de Natal sem espalhar espinhos por todo o lado. Bob encomendou os sacos e pagou por eles. Os meninos iam de porta em porta vendendo os sacos e ficavam com o lucro depois de devolver o dinheiro investido ao pai. Michael também começou um negócio de cortar grama, do qual todos os irmãos mais novos acabaram participando. Seu irmão caçula ainda tem alguns dos mesmos clientes que tinha no passado 20 anos atrás. Pam diz que a empresa só ia bem por causa do apoio de toda a família. Bob estava muito envolvido nos primeiros 4 anos no que Pam fazia. Ele era a pessoa das ideias, desenvolvendo várias estratégias de venda e de crescimento. Ele também ajudava a colocar parâmetros no lugar para evitar que os negócios tomassem todo o tempo da vida em família. A certa altura, eles até mesmo perguntavam se deveriam parar devido às demandas de uma família crescendo e uma empresa em expansão. Para fazer o trabalho dar certo, Pam e Bob exigiu que os filhos ajudassem em casa. Uma dica de outra mãe revolucionou minha vida. Ensine os filhos a cuidar de suas próprias roupas, diz Pam. Naquele ponto em diante, esperávamos que eles mesmos lavassem suas roupas uma vez por semana. A empresa de Pam foi bem sucedida e contribuiu com quantia significativa para o orçamento familiar, pagando o ensino médio dos filhos e também a educação superior deles, suplementando as bolsas de estudo que eles ganharam. Seus 3 filhos mais velhos já estão casados e têm suas próprias famílias e carreiras bem-sucedidas. Como adultos, repetidamente têm agradecido aos pais por lhes terem ensinado o valor do trabalho, exigindo que ganhassem o próprio dinheiro e cuidassem dele. A iniciativa e a diligência que há muito tempo eles incentivaram em nós continua a nos beneficiar, como também a nossos empregadores, diz Michael. Muitos podem olhar maravilhados para a experiência de Pam, perguntando como ela conseguiu fazer isso tudo.
mas mãe é rápida em ressaltar que ela não fez tudo isso. Sua tarefa cuidando da casa não foi se acabar fazendo tudo sozinha, mas gerenciar o lar e direcionar o trabalho dos filhos que viviam ali. O mesmo princípio era aplicado à sua empresa. Devo dizer sinceramente que havia alguns dias que pareciam cheios demais e até mesmo caóticos, mas no todo toda a família, concordávamos em fazer a empresa dar certo, diz Pam. Se o caos tivesse sido o modelo, acredito que Bob e eu teríamos concordado em acabar com a empresa. Mesmo agora, seus filhos adultos e cônjuges falam em criar uma empresa que a família mais extensa possa gerenciar em conjunto. Até hoje ainda pensamos em um tipo de empresa familiar que poderia envolver a todos. Isso seria muito legal, diz Pam. Gerenciamento de talentos. Deus dá aos pais percepção quanto a seus filhos e a forma como trabalham. Alguns filhos encontram muito mais dificuldade de trabalhar e aprender e demandam mais ensino e atenção. Deus não nos chama apenas para modelar o trabalho árduo. Ele também nos conclama a pacientemente ensinar os filhos de maneira que os fortaleçam. Os pais têm de ser humildes no processo de ensinar os filhos a trabalhar duro. No mundo empresarial, isso se chama gerenciamento de talentos. É uma parte crucial de nossa tarefa como pais identificar as habilidades específicas espontâneas que as crianças têm, usando esse conhecimento para ensinar e motivá-las. Por exemplo, elas são motivadas por louvor, por recompensa em dinheiro, pela promessa de uma experiência especial. Use o entendimento que Deus dá sobre a personalidade de seus filhos para recompensar seu trabalho de uma maneira que os atraia. Por outro lado, também é essencial os pais ensinarem aos filhos seus pontos naturalmente fracos. Eu, Nora, tenho uma amiga cujo filho realmente tem dificuldade com matemática. E ela diz que é duro ver o filho chegar em casa sentindo-se menos inteligente que seus colegas de classe. Como pais, temos a responsabilidade não só de elogiar a força de nossos filhos, como também de lembrá-los de que ninguém é bom em tudo. Em uma cultura que frequentemente despreza a humildade, os pais piedosos devem treinar seus filhos a reconhecer que às vezes simplesmente teremos de admitir nossas fraquezas e nos esforçar mais em alguns aspectos que outros. Lembra a minha Carol, História do Pônei, no capítulo sobre ambição? Quando meu pai leu uma versão antiga desse capítulo, comentou que naquela época ele não percebia quanto a minha tenacidade de aborrecer as pessoas poderia ser uma coisa boa a ser cultivada e corretamente direcionada. Era apenas irritante, disse com uma risada terna. Eu não tinha problema com o fato de você querer um pônei. Achava até admirável, mas a realidade de se ter um pônei era a parte mais frustrante. Você não entendia quanto possuir um cavalo seria uma responsabilidade enorme para um adulto, quanto mais para uma criança. Meu pai talvez lastime a própria falta de compreensão, mas Deus deixou claro que eventualmente eu aprenderia a ser realista quando necessitasse. Agora nós dois sabemos que essa ambição tenaz era uma característica necessária para eu iniciar minhas empresas na fase adulta. Concordo que alguns desses negócios teriam sido mais bem-sucedidos se eu tivesse aprendido mais cedo a necessidade de checar a realidade.
eu poderia ter me beneficiado com o melhor entendimento de meus pontos fortes e de minhas fraquezas. Melhor que um cookie. De acordo com a história publicada por Gill, as chamadas bandeirantes, há quase 100 anos a tropa azevinho de Oklahoma foi que primeiro fez cookies para vender em uma lanchonete na escola como projeto de serviço. Mas logo depois isso se tornou uma oportunidade para levantar fundos para a tropa. Hoje em dia, as bandeirantes promovem a venda de seus biscoitos como uma forma de as meninas aprenderem 5 importantes habilidades: estabelecimento de alvos, tomada de decisões, gerenciamento de dinheiro, habilidade de lidar com as pessoas e ética no trabalho. É por isso que os biscoitos não são vendidos pela internet. Mas as boas intenções nem sempre dão certo. Enquanto eu escrevia este capítulo, alguém pediu que eu comprasse uma caixa desses deliciosos biscoitos. Fui atendida por uma mãe. Claro que eu fiz a minha encomenda, mas então perguntei gentilmente por que a própria bandeirante não havia feito a solicitação. Disseram-me que ela estava ocupada demais. Diferente do movimento escoteiro de tempos passados, o Conselho de Bandeirantes agora instrui as meninas a jamais irem de porta em porta para vender os biscoitos, só os vendendo a amigos e familiares. Com a meta de vender 100 caixas, os pais são forçados a ajudar as meninas a atingir a meta. No entanto, o fato de os pais venderem as caixas de biscoito também enfraquece o projeto. Não digo isso desprovida de simpatia. Reconheço que existem ocasiões em que temos de selecionar nossas lutas como mães ou pais, focando na área de cada vez com cada filho. Ou haverá tempos em que nossa própria vida, em que estaremos exauridas em nossa capacidade pessoal e simplesmente não conseguiremos assumir nenhuma atividade a mais no âmbito familiar. No caso específico desses cookies das Girl, a amiga de minha mãe é a dirigente da tropa responsável por levantar o dinheiro para o grupo. Sua filha está no penúltimo ano do ensino médio e tem um curso muito pesado. Dada a imensidão de responsabilidades dessa menina, essa mãe está ajudando sua filha a ser estratégica. Ela sentia que o número de caixas de biscoitos que a filha pudesse vender não era tão importante quanto o trabalho de escola que a menina tinha que fazer. Recomendamos a essa mãe que desse a ênfase correta ao estudo da filha. Os pais exercem grande influência no sucesso educacional dos filhos. Um estudo recente reporta que o envolvimento dos pais é fator mais significativo na carreira acadêmica de um filho do que a qualidade da escola. Embora reconheçamos que a educação acadêmica não é a medida máxima para o sucesso, as estatísticas são claras quanto aos benefícios da educação. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela US Census, o salário médio anual de uma pessoa nos Estados Unidos que tem apenas o diploma do ensino médio será apenas de 27,967 anuais. Embora nem todos possam pagar uma faculdade, isso mostra que existem implicações duradouras para quem persevera e se destaca na educação. Essa é uma questão de administração para a maioria dos norte-americanos, pois, com frequência, é possível financiar o sistema de educação. Um defensor dos direitos globais da educação gratuita observa
que as pessoas afortunadas por viver em nações cuja educação fundamental é gratuita pensam que esse é o caso em todo o mundo, mas não é. Há numerosas nações em desenvolvimento em que as famílias têm de pagar pela escola primária. Isso levou 69 milhões de crianças em todo o mundo a não frequentarem a escola, a maioria na África subsaariana e no Sudeste Asiático. As Nações Unidas têm traçado como uma das metas do milênio a educação primária universal, o que deve ser alcançado até 2015. No entanto, embora tenha havido progresso significativo, a ONU admite que o estágio atual não é suficiente para atingir esse alvo. Por isso, faz parte da boa criação encorajar os filhos a prosseguir nos estudos. Essa não deve ser somente uma questão de números, notas, prêmios, medalhas ou caixas de cookies vendidas. Em uma sociedade obcecada por desempenho, é importante ajudar os filhos a entender o real valor de estudar e aprender. Deslocar a discussão do simples desempenho para uma busca piedosa por excelência confere ao argumento consistência bíblica. Também ajuda a ensinar-lhes que uma das formas como eles aprendem a trabalhar é trabalhando na aquisição de conhecimento e educação. Esses exemplos, positivos e negativos, não visam aumentar a condenação sobre o que estamos fazendo ou não como pais. Eles foram trazidos apenas com o propósito de vermos como todos nós temos de refletir sobre a importância de treinar a próxima geração quanto ao valor do trabalho. Mesmo que você não tenha filhos, ainda faz parte desse processo. Você pode se envolver em programas formais de tutoria, ser voluntária ajudando o filho de algum amigo com os deveres de casa ou dar apoio financeiro à formação educacional de uma menina de uma nação em desenvolvimento, por meio de diversas organizações de combate à pobreza. Quanto aos pais, o ponto central é que eles têm a responsabilidade de treinar os filhos, mas não estão sozinhos nessa tarefa. Quer você tenha de motivar seu filho, quer tenha de colocar freios sobre a ambição do tamanho de um pônei, somente o Espírito Santo vai garantir que haja fruto na vida dele. O Senhor é muito paciente conosco e trabalha por toda a nossa vida. E faz o mesmo com seus filhos. Ele se provará fiel a ambos, tanto a você como a seu filho. Para as meninas. Esta última sessão traça um panorama geral para vocês, meninas. Esperamos que vocês estejam lendo isso por desejarem entender porque a produtividade é tão importante para as mulheres. É apenas um painel geral, mas esperamos que ofereça um lugar para começar a entender porque o trabalho é importante mesmo quando ainda se é muito jovem. Tomamos emprestado o exemplo das bandeirantes porque elas classificam algumas habilidades importantes para a vida em grandes categorias práticas como estabelecer alvos, tomar decisões, gerenciar o dinheiro, desenvolver habilidades com as pessoas e ter ética empresarial. Antes de entrar em cada uma das categorias, queremos acrescentar mais uma: propósito. Assim como ocorre com os adultos, é muito importante saber a razão pela qual trabalhamos. Temos de conhecer nosso propósito no trabalho. Deus fez o trabalho como algo bom, mas nosso pecado o torna difícil. Contudo, Deus nos fez uma promessa.
Enquanto seguirmos e procurarmos nos tornar semelhantes a Ele, Ele nos renovará a sua imagem e também renovará nosso trabalho. Deus toma nosso trabalho e o transforma em algo que glorifica, demonstrando o seu amor pelos outros. Precisamos fazer o trabalho com um propósito maior que apenas realizar a tarefa. Queremos ser tão hábeis no trabalho que sejamos convidadas a estar de pé na presença de reis. Provérbios 22 e 29. Outro texto da Escritura diz que nós, como filhas, devemos ser como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Salmos 144, verso 12. Qualquer coisa que façamos, queremos não apenas que seja feita, como também que seja um trabalho merecedor de um palácio. As pessoas acostumadas à ociosidade não ficam de pé diante de reis, nem têm força para defender e sustentar um palácio. Nosso propósito é cumprir o projeto que Deus tem para nós no trabalho e fazê-lo de modo a dar a Deus toda a glória. Vamos voltar agora para os cookies das Bandeirantes. Para seus princípios, claro. Gostaríamos de estar saboreando com você as chocomentas geladas. Estabelecimento de alvos. Você estabelece alvos? O que a motiva? É motivada por elogios, por recompensa em dinheiro, por uma experiência específica? Use o entendimento que Deus lhe dá sobre si mesma e sobre as coisas que aprende com as outras pessoas a seu próprio respeito para traçar metas com recompensas significativas. Comece fazendo uma lista de suas prioridades, como por exemplo, Deus, família, escola, igreja e aspectos pessoais. Em seguida, peça a um adulto que a conheça bem para ajudá-la a estabelecer seus alvos. Lembre-se de que jamais trabalhamos tanto por alguma coisa que não queremos. Damos duro porque é aquilo que realmente queremos. Mas nem sempre se trata apenas de recompensa. A motivação externa acaba precisando ser também uma motivação interna, como, por exemplo, riscar algum item da lista ou conseguir pôr em prática uma nova habilidade. Temos de aprender a fazer o trabalho como, por exemplo, limpar nosso quarto, porque é certo fazer isso. Precisamos também aprender que, com frequência, um alvo específico será um conjunto de tarefas menores, cada uma com seus próprios alvos, e que gerir o tempo de modo eficaz representa boa parte no êxito de uma meta. Temos de aprender a repartir as grandes metas em tarefas menores como uma linha cronológica para completá-las. Quer o alvo seja aprender a fazer um bolo ou receber a nota máxima em um projeto especial, manejar bem o projeto será uma habilidade aprendida. Não espere até a noite da entrega de seu projeto para a feira de ciência para dividir as metas maiores em tarefas menores e mais fáceis de cumprir. Tomar decisões. Todo mundo precisa de ajuda para tomar decisões. Até hoje, eu, Nora, aos 33 anos, suspiro, ainda ligo para minha mãe para conversar sobre as coisas. Não importa a idade, as meninas gostam de conversar sobre o que pretendem fazer. Precisamos de ajuda para entender e aplicar a sabedoria bíblica. Não podemos fazer isso sozinhas. Se formos deixadas por conta própria, algumas de nós nunca firmam compromissos por medo, enquanto outras simplesmente se atiram em tudo e acabam caindo em um montão de dificuldades. Conversar antes de fazer as coisas ajuda. Se você puder visualizar e descrever o que espera que aconteça, isso pode ajudar a compreender a situação. Algumas vezes vamos tomar decisões ruins, mas isso também nos ensina uma lição.
Como, por exemplo, quando minha mãe deixou que minha irmã estragasse uma fornada toda de cookies para que ela aprendesse a não fugir de uma receita. É importante ler as instruções para não confundir meia colher de chá com meia xícara de chá de sal. Minha amiga Lori tem um bom lema para tomar boas decisões. Faça o que tem que ser feito para poder fazer o que quer fazer. Ela diz ao filho de 8 anos para tomar decisões sábias sobre o que ele vai fazer depois da aula, para garantir que terá algum tempo para se divertir. Além de terminar o dever de casa, ele sabe que tem de alimentar e limpar os cachorros, pegar a correspondência e tirar a mesa do jantar antes de poder brincar. Às vezes, ele negocia com a mãe, mas sabe que tem de tomar as próprias decisões. Temos de aprender a tomar boas decisões com base nos alvos que estabelecemos. Gerenciar o dinheiro. Isso é muito importante. A tentação de gastar muito dinheiro é bem difícil para nós mulheres. Todas nós experimentamos uma dorzinha na barriga no momento em que saímos de uma loja com coisas na sacola que realmente não precisávamos comprar. Depender de roupas, sapatos e cosméticos não vai nos tornar realmente felizes. Essa animação dura pouco, porque no dia seguinte teremos outra coisa nova para comprar. Infelizmente, esses hábitos não desaparecem quando chegamos aos 20 anos. Precisamos de ajuda para aprender ainda cedo a criar bons hábitos. Você já fez um orçamento? Tente determinar a quantia de que pode dispor para itens discricionários, outra palavra para coisas que você quer, mas não precisa essencialmente. E mantenha-se firme nisso. Gerenciar seu dinheiro é uma habilidade que toda moça precisa ter. Precisamos de habilidades financeiras básicas como comparar os preços em diversas lojas, equilibrar o talão de cheques, gerenciar o crédito e guardar para o futuro. Um estudo recente diz que os pais americanos gastam cerca de 1/3 menos de tempo conversando com os filhos sobre como cuidar do dinheiro que os pais de outros países. Você já conversou com seus pais sobre dinheiro? Não precisa saber de tudo o que acontece nas contas bancárias de seus pais, mas ao conversar com eles a respeito dessas coisas, talvez você aprenda como eles economizam e gastam seu dinheiro. Não se trata apenas dos 20 que você gasta, mas também dos 20 que poderia economizar. Economizar dinheiro para o futuro não nos parece tão importante agora, mas imagine se você conseguir guardar apenas 20 por mês de seu trabalho como babá. $20 pode parecer pouco, mas até você completar 30 anos poderia ter 5.000. Acrescentando juros, que é um jeito de descrever como o dinheiro ganha mais dinheiro para você, é um modo de pegar pequenas quantias e torná-las grandes o bastante para realizar seus sonhos, como, por exemplo, comprar um carro. Habilidades com as pessoas. Podemos resumir isso como drama de adolescente. Apenas diga não. De fato, a maior parte das lições mais árduas que as mulheres adultas têm de aprender quando começam a trabalhar poderia ser bem aproveitada se elas tivessem aprendido a agir corretamente nos dramas de relacionamento na adolescência. Drama é uma versão reduzida para aquilo que a Bíblia chama de temor dos homens. É viver pela opinião dos outros ou com receio de ser rejeitado ou ansiando por aprovação. Embora exista uma curva de aprendizado para se atingir essa espécie de maturidade, encorajamos as moças ainda jovens a pôr em perspectiva as opiniões dos outros.
todo mundo, desde aquela que pratica bullying na escola até a rainha do baile, fica preso a esse problema. A verdadeira confiança em Deus se expressa na humildade, especialmente no conflito, na disposição de ouvir, na gratidão por aquilo que recebemos, na empatia em relação a quem é de fora e na disposição de fazer perguntas para obter esclarecimento quando nos sentimos confusas em relação a tantos sinais distintos. Quando somos mais novas, aprendemos certas habilidades pessoais, como dizer oi e obrigada. Ao ficarmos mais velhas, aprendemos a conversar com um adulto, a competir nos esportes respeitando os outros e provavelmente o mais difícil a resolver conflitos com os amigos. Finalmente, a fim de criar sólidas habilidades pessoais, é necessário conhecer outras culturas e ter outras experiências. Se você tiver amigos de culturas diferentes da sua, pergunte a eles sobre isso e procure crescer respeitando o jeito como outras pessoas fazem as coisas ou leia livros sobre o assunto. Enquanto trabalhávamos neste livro, uma jovem corajosa de nome Malala levou um tiro do Talibã no Paquistão por promover a educação das meninas. Assista a alguns vídeos sobre Malala e outras moças como ela para aprender que até mesmo as adolescentes podem ficar de pé diante da injustiça e ser ouvidas. Ética no trabalho. As bandeirantes usam essa frase, mas como cristã, a ética trata de desenvolver o caráter formado pela palavra de Deus. Não mentir, não trapacear, agradecer aqueles que ajudam você, cumprir com o prometido, chegar na hora marcada, fazer seu trabalho de modo oportuno, responder às pessoas que entrarem em contato com você e assim por diante. Todos esses são exemplos de caráter na ética de trabalho. Uma das coisas mais práticas que você pode fazer como jovem mulher é manter uma agenda. Integridade significa que você se compromete com seu tempo e cumpre o que prometeu. Quer utilize um calendário, uma agenda ou um aplicativo em seu celular ou ainda uma lista em casa, você é responsável para manter seus compromissos. Em um ou outro ponto, todas nós cometemos erros. Esquecemos daquela provinha ou ficamos doentes quando marcamos que iríamos cuidar de uma criança, mas quando temos uma agenda e cumprimos o horário, desenvolvemos uma ética de trabalho que honra Deus e o próximo. Aprender a discernir a integridade das outras pessoas é quase tão importante quanto ser você mesma uma pessoa íntegra. Uma medida muito simples consiste se uma pessoa tem qualquer coisa escondida ou secreta que não esteja exposta à luz de Deus ou das outras pessoas, provavelmente é algo questionável e representa falta de integridade. Isso se aplica a amigos que fazem escolhas ruins, mas também se aplica aos seus relacionamentos com adultos. O que acontece se um pastor da mocidade manipulador deseja desenvolver um relacionamento especial com você que precise ser mantido em segredo? Ou quando seu patrão quer que você se cale quanto ao caixa 2 no restaurante em que você trabalha? Isso se aplica também ao agente de modelos que se aproxima de você no shopping e diz para fazer uma sessão particular de fotografias na casa dele. É uma lição dura de aprender, mas bastante necessária. Não importa a justificativa que as pessoas dão no contexto de eventuais atividades ocultas. Você precisa entender que a atividade justa não precisa ficar escondida. O que acontece se uma amiga pede que guarde um segredo pesado, não o revelando a ninguém?
Melhor é não prometer silêncio para receber uma confidência, porque a situação do segredo talvez requeira uma ação verdadeira. Se alguém lhe contar sobre ter sofrido abuso ou outras questões que tenham consequências legais, você terá de contar a um adulto. O segredo pode ser algo tão sério a ponto de você não poder tratar do assunto sozinha, sem um conselho. Contudo, frequentemente o segredo é fofoca e a pessoa que está contando deve ser conduzida a uma solução que não envolva espalhar rumores. Meninas, nós lhes damos parabéns por estarem lendo isso. Queremos que entendam como ficamos animadas por vocês desejarem aprender a ser mulheres que amam a Deus e seguem seus caminhos, especialmente naquilo que se aplica à produtividade. Incentivamos você a irem em frente e estamos felizes por vermos o que acontece quando vocês põem em prática esses princípios. Palavras finais. Igualmente para moças e senhoras, os exemplos deste capítulo não têm por objetivo atribuir mais condenação no que diz respeito ao que você está fazendo ou deixando de fazer. São oferecidos apenas para nos fazer refletir sobre quão pertinente tem sido o treinamento da próxima geração para ser produtivo. Quer você seja jovem ou velha, ainda faz parte desse legado. Como mães ou orientadoras, como filhas ou orientadas, precisamos participar do processo e crescer juntas, a fim de aprender a trabalhar de uma forma produtiva. Encoraje-se por não estar fazendo isso sozinha. Isaías 40, verso 11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Deus promete pastorear o seu povo. Ele é muito paciente conosco, guia-nos por toda a vida e ele faz o mesmo por nossos filhos.